amigos, amigas, internautas queridos. Hoje, mais uma vez, vamos trazer o nosso podcast com Joana de Anjos em 30 minutos. Nós estamos no 5º livro da série psicológica transpessoal, O Ser Consciente. E hoje vamos falar ainda do capítulo 1º, a 4ª força, mas a segunda parte, onde nós vamos entender um pouco sobre o homem psicológico maduro. Eu e a Laila Fernandes agradecemos muito, quinzenalmente, nessas quintas-feiras, às 19 horas, nós conversarmos com vocês, tentando trazer um pouco do conhecimento da Joana, de uma forma mais simples, necessária para muitos de nós, desse conhecimento, mas com mais facilidade, para que o nosso entendimento seja mais profundo. Então, a nossa benfeitora diz para nós o seguinte: o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida, momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a sua culminância, o ápice, atravessa diferentes fases que nos permitem a nossa estruturação psicológica, o nosso amadurecimento, a nossa individuação, segundo Carl Gustav Jung. Ao atingir a idade adulta, nós devemos estar em condição de viver as nossas próprias responsabilidades e os nossos desafios existenciais. Mas, meus amigos, nem sempre isso é conseguido, porque é comum nós percebermos que no nosso desenvolvimento fisiológico, raramente ele acompanha o nosso desenvolvimento psicológico. Muitas vezes, o psicológico vem muito tempo depois. Assim, nesse período infantil, o ser se alonga neste período na infantilidade. Porque ele gosta desse período. É um período que, na realidade, mostra insegurança, tormentos trazidos de outras reencarnações, agressividade, onde nós, enquanto crianças, ocultamos esses mecanismos perturbadores. Mas o nosso processo de amadurecimento psicológico não pode ser comparado a essa larga gestação. Não é muito bom demorarmos tanto. Por quê? Por que demoramos tanto? Porque fatores compressivos e difíceis são liberados da nossa psique. Ao reencarnarmos, eles saem do nosso subconsciente e chegam ao consciente. Do ponto de vista tradicional, eles apresentam-se como mecanismos hereditários, psicossociais, econômicos, que colaboram com esse retardamento do amadurecimento psicológico. Mas nós precisamos ter uma construção emocional orgânica, senão nós não crescemos fisicamente. Na vida infantil, nos diz a benfeitora, como todos aqueles que estudam o desenvolvimento humano, não só espíritas, aqueles de outro credo, sem credo, dos estudiosos, eles dizem que a fase infantil é egocêntrica. A criança chora, quer mamar na hora,
A criança não quer ficar na cama, ela quer ficar no colo. Mesmo nas primeiras horas de vida. A criança quer o carinho. Ela forma o seu próprio universo. E ela transita como o núcleo e em torno dela todos aqueles atendimentos que ela acha que precisa. Depois, quando passa esse período primeiro, ela fica mais ególatra, ela quer tudo para si. E muitas vezes, para completar-se, a criança se isola das pessoas, achando que não precisa delas, como se as pessoas fossem descartáveis. Nós vemos jovens que só querem aquele grupinho deles. Eles não querem mais conviver com a família. Eles acham que a família não tem nada a ver, que os pais são antigos. E as avós, eles só gostam das avós porque elas são meigas e suaves e dão a eles, muitas vezes, as coisas materiais que eles precisam. Eles são muito ingratos. Porque eles carregam dentro de si essas dificuldades. Muitos jovens hoje são altamente introvertidos. A sua maturidade vai se sentir através de conseguir coisas. E muitas vezes eles mudam rapidamente de comportamento. Eles ficam frustrados, eles frustram as pessoas. Eles têm um desconforto moral, que é da presença da infância. Para esse jovem não amadurecido, o sentido da vida parece ao círculo estreito de aquisição de coisas. Mas eles têm que dar o próximo passo, que é o amadurecimento mental, da casa mental. Mas devido a essa compreensão e compreensão da vida, muito rica em significados, em especial o significado da imortalidade, nós vamos encontrar fatores genéticos que contribuem muito para o desenvolvimento do amadurecimento psicológico. Podemos até considerar as cargas hereditárias na Constituição Primeira, porque trazemos da herança de nós mesmos as dificuldades, mas também as alegrias, os prazeres, tanto da vida física quanto da vida espiritual. E nessa fase, fatores outros genéticos, realmente genéticos, contribuem com uma secreção endócrina dos nossos hormônios, levando até a constituição sexual da fase do desejo sexual. Mas nós não podemos ignorar em todo esse trajeto o modelo organizador biológico ou perispírito que traz as forças da alma inevitáveis de não sentirmos. Através dessas forças, através desse corpo perispiritual, é que nós vamos construindo esse processo evolutivo. Podemos, então, pensar que cada pessoa é a soma de suas experiências transatas, das reencarnações pregressas. Mas para nós, espíritas, que entendemos que somos reencarnacionistas
E cada reencarnação é progressiva. Existe uma sucessão de vindas à matéria e trazemos todos os atributos do espírito. Alguns trazem muitos atributos bons e outros não tanto. Essa percepção nos leva a entender esse mecanismo transpessoal, esse mecanismo que sai do corpo. E os velhos paradigmas e os modelos sobre o homem, no conceito da sua ancestralidade, nos revela que a historicidade de nossas reencarnações se tornam muito responsáveis pelo desenvolvimento do nosso eu profundo, do Deus em nós, da fé raciocinada. Se entendermos por que nascemos com tanta fé e outras pessoas sem fé nenhuma, quais mecanismos esses são vidas pregressas? Será que a cisão entre o eu e o si mesmo, atávica, desaparece? Pode desaparecer? Como fazer isto? O Consolador prometido por Jesus, ao analisar o perispírito, demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa reencarnatória. Mas a individualidade do ser é a soma de todas as reencarnações. A cada reencarnação, nós trazemos uma personalidade um pouco diferente da passada e da futura. Mas para sermos seres completos, essa individuação do ser é uma construção sucessiva e progressiva. É muito bom nós estudarmos o Ser Consciente, o 5º livro, dessa maneira suave. Então, a que se deve isto tudo? Será que no passado aqueles monges que subiam nos montes e ficavam lá orando, sozinhos, aquelas noviças nos claustros, como conviver com os outros? Por que não conviver com os outros? Se o aprendizado é de indivíduo para indivíduo, que nos vai levar a buscar o nosso autoconhecimento. Graças a todos esses fenômenos reencarnatórios e as pressões psicossociais do ambiente, da educação, das lutas e das nossas atividades, parece que, de uma forma ou outra, há uma grande contribuição para a realização das metas ou a reparação delas, em razão desses processos de mérito ou débito. Ou seja, sou o que eu fiz de mim. Aí vem a lei. A lei que nos força a termos responsabilidade. Eu fiz, eu sou responsável pelos meus atos. Mas será que todos nós queremos nos responsabilizarmos? Não sei, acho que ainda não. Mesmo nós que estudamos, muitas vezes colocamos as dificuldades em alguma coisa no outro.
Mas a nossa benfeitora diz para nós: todos, sem exceção, nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais que necessitamos para o nosso aprimoramento. E não conforme o que a tradição diz que nós merecemos. É o que nós precisamos. Mas eu posso dizer para vocês, com certeza, que o tempo que Deus nos dá, em cada reencarnação, é necessário para o nosso crescimento. E a maturidade espiritual vai nos mostrar que tudo estava certo. A mãe, o pai, o lar, a família foi a melhor conquista que Deus nos ofertou, dizendo: vai, Carmen Silveira, este é o núcleo familiar que você deve conquistar. Alguns você já conquistou, alguns parentes consanguíneos, alguns amigos, alguns professores, mas outros você não conseguiu outrora. Agora é a sua hora. Vá com fé, com coragem. Mas nós temos a fase infantil, a fase do falso amadurecimento. Nós temos a fase da busca do ser. As nossas cargas genéticas, elas vão nos ajudar fazendo um quadro da nossa vida física que se completa na nossa vida moral. E trazemos esses conceitos, esses dons individuais para a nossa evolução. Também ficamos elucidados, pouco a pouco, à medida que nós ganhamos a certeza de que precisamos e gostaríamos de ter uma religiosidade condizente com o nosso teor espiritual. Então, muitos de nós buscamos nas religiões esse afeto, essa conquista, mas muitos de nós não a recebemos em alguns credos. Mas quando nós conseguimos alcançar este Consolador que Jesus nos prometeu naquela mesa pascal, naquela quinta-feira, tudo muda. O consolo, a explicação, momentos de introspecção, momentos de busca desse eu profundo, desse Deus em nós, dessa herança divina. Somos herdeiros de Deus. Somos filhos de Deus. A Joana de Ângeles tem uma obra maravilhosa, um livro pequeno, profundo, Filho de Deus. Somos herdeiros do Pai. E essa maturidade psicológica, muitas vezes tem um curso acidentado, sucessivo de repetições, até formar um quadro muito complexo. Com essa identificação, os interesses ficam diferentes. Passamos a querer coisas que nem imaginávamos que poderíamos desejar. Coisas belas, coisas profundas, como também coisas feias, coisas indevidas. A ponto do codificador Allan Kardec dizer para nós: eles, o mundo espiritual, muitas vezes dirige a tua vida, a sua vida. Cuidado. Cuidado
com a sua mente, com a sua casa mental. Reveja periodicamente o curso da sua vida para você saber se aquilo está bom ou você não saiu do trilho. Pois é, meus amigos, essa identificação da maturidade altera muitos padrões indevidos. Mas esse amadurecimento afetivo consegue o amadurecimento mental, porque estaremos livres dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais, porque nós olhamos para Deus como o nosso Criador, o nosso Pai, como Jesus falou, Pai nosso que está no céu, o que estás no céu, na abóboda, no cosmo. Assim, fazendo uma conclusão dessa segunda parte, que é uma parte muito densa, meus amigos, orientamos que todos possam baixar o livro Ser Consciente ou comprar. Porque esse primeiro capítulo, a quarta força, é o que vai descortinar o livro todo. Desse modo, nós podemos concluir que a conquista da razão é relevante, por ser o princípio ordenador, responsável pela formação do discernimento, que reúne vários diferentes conquistas intelectuais, a fim de que possamos entender o certo e o errado. Mas essa razão, que Kardec diz que ela deve estar em todas as épocas da nossa vida, essa razão proporciona a superação desse processo, desse fenômeno infantil, da ilusão, da fantasia. Esse processo infantil é responsável pelo nosso sofrimento, pelas nossas angústias. Por quê? Existe uma impermanência dessas aspirações físicas, porque nós somos obrigados a amadurecer, mesmo que não queiramos. A reencarnação sucessiva e progressiva nos obriga a amadurecer. Há uma grande variedade de níveis de pensamento, portanto, resultantes das conquistas intelectuais. Tem horas que o ser acha que ele é o dono do mundo. Mas Sócrates, no portal de Delfos, ele já viu: homem, conhece-te a ti mesmo. E ele descobriu que ele não era o sábio dos sábios. E ele disse para nós: eu só sei que eu nada sei. O meu conhecimento é pequeno, comparativo ao que ainda eu preciso conhecer. Sejamos socráticos, meus amigos, sabendo que não sabemos quase nada. A nossa benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos benditas do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que no ano de 2027 vamos comemorar o centenário do Divaldo Pereira Franco. Ele não fez 100 anos encarnado, mas nós vamos fazer uma grande festa no planeta. Melhor dizendo, lá na Mansão do Caminho. O amor, portanto, é a chama que arde ardente dentro de nós, nos ofertando claridade e calor.
ao mesmo tempo que ela alimenta com paz a nossa permuta de energias, a nossa afabilidade, doçura. Ah, amigos, a afetividade, sem dúvida nenhuma, é o campo central da batalha que nós devemos fazer conosco, sem hipocrisia, com caridade. Vamos ver que a nossa maturidade psicológica, ela acontece, ela é imperativa. Superar esse processo egocêntrico da juventude é útil socialmente, porque senão, como conviver, como ajudar, como servir na sociedade? Há, então, o rompimento, muitas vezes, com esse círculo familiar da infância. Nós nos abrimos para a comunidade, nos explica Joana de Ângeles. O indivíduo, não podemos, cada um de nós, viver sem relacionamentos. Nós vamos fazendo a nossa família espiritual, conquistando, saindo um pouco da família consanguínea e abrindo os nossos horizontes para a nossa família espiritual. Família esta, que é conquistada pelos laços do amor. Não da obrigatoriedade, como ainda nós temos neste planeta de provas e expiações, da reencarnação. Quem consegue a consciência individual supera a violência. O violento é que não tem essa consciência dele indivíduo responsável. Ele ainda não sabe ser superativo, superafetivo. Ele olha só para si ainda. Mas o homem maduro, psicologicamente falando, vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, da paz, da concórdia, da alegria de viver, porque somos herdeiros de Deus, do verdadeiro, alegria do verdadeiro, esvaziado do ego, atingimos o nosso self, ou seja, o Deus em nós, tornando-nos um homem integral. Essa é a nossa meta. Que na evolução do planeta Terra, consigamos, ou no outro planeta, ou numa outra casa planetária, sermos um dia como Cristo de Deus, aquele ser total em que Jesus de Nazaré foi o protótipo do homem integral. Ah, meus amigos, eu espero. Eu e a Laila Fernandes esperamos que vocês tenham gostado deste capítulo. Este capítulo é muito forte, mas é muito prazeroso, porque tira o véu da letra e nos mostra o objetivo da vida, o crescimento espiritual, a importância das reencarnações. Precisamos reencarnar? Sim. Esperamos vocês daqui a 15 dias outra vez. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estes momentos de paz. E aqueles que não conseguiram ficar aqui, nesse podcast, nós temos uma lista de podcasts. Tudo gravado. Vá na nossa playlist. Não deixe de ir. Ela é sucessiva, ela é consecutiva dos nossos estudos da série psicológica transpessoal da Joana de Ângeles. Muito obrigada.